respeito dos entulhos na rua. O senhor prefeito fala que é a culpa dos vereadores, que não está passando a pegar os entulhos. Não votaram no projeto. Projeto esse que esse vereador da Câmara, que agora está de jurídico com a prefeitura, que fez. Se os vereadores antes tivessem tomado alguma providência, não tinha chegado ao ponto que chegou. Agora sobra a bucha para quem? Para os vereadores que estão aqui. Agora a culpa dos nossos vereadores que estão aqui hoje. Se vereadores antigos, que esse vereador fez o projeto ainda, tivesse tomado a providência, não está hoje no ponto que está. E o Código de Postura fala, no artigo 24, ruas, praças, lavador públicos, responsabilidade da prefeitura, não dos moradores. Agora você vai, se pôr os moradores para o seio, vai multar eu, vai multar eu, vai multar eu. Não é por aí. Eu falo, deixa que multe, recorra, você ganha o dobro em cima. Absurdo isso. A palavra... Eles não vão multar, quer dizer, eles não podem multar. Em reunião eu até falei se o prefeito acha que é certo multa, por que não surgiu nenhuma multa ainda? Não tem amparo nenhum, é a forma que ele tem de executar as ações dele, ameaça, tanto com o funcionário quanto com a população, sem base nenhuma. Absurdo isso aí. Outra coisa que eu vou aproveitar e falar por uma falha de um escritório, aconteceu comigo e aconteceu com um amigo meu também. Fiscalzinho, a postura, apareceu no barracão lá, no meu e na firma do amigo meu, com polícia. Viu, vai atrair bandido. Atrair bandido que para aí não vai atrás. Tem que ir atrás de bandido, não atrair quem tá gente trabalhando. Ainda com ignorância do caramba ainda. Ignorante. Para conversar com os outros tem que ter educação. Se ele aparecer de novo em algum lugar ou comigo meu, vai ser diferente agora a história. Já está avisado. Também quero aproveitar e falar do concurso público. Deixar bem claro aqui que eu sou a favor do concurso público. Com certeza, está precisando. Paje, guardas, está precisando em geral. Só que eu me ponho o vereador Alexandre Giuliani. Cargo comissionado que está hoje lá, se participar, tira conta amanhã. Para não ter o que falar. Com a palavra. Além disso, eu acho que ainda, depois que nós recebemos o projeto nas mãos, ainda temos... tenho dúvidas de alguns cargos e de algumas referências que ali estão. Então, eu gostaria de solicitar aqui que fosse pedida, senhor presidente, mais uma reunião com todos os envolvidos da prefeitura, os responsáveis pelo concurso, pela criação e pela exoneração de cargos, extinção de cargos, para que fosse tirado mais dúvidas, porque eu ainda tenho algumas perguntas a serem feitas. Como nós pretendemos votar na sessão do dia 17 esse projeto, eu solicito que se reúna a Comissão de Justiça e Redação para que avalie realmente os problemas do projeto e seja retomado para a Prefeitura, para que sejam feitas as correções e questionamentos que forem necessários. Então, eu acredito que essa semana, ou no mais tardar, semana que vem, as comissões poderão se reunir, né, a comissão, né, são 3 integrantes somente, para discutir esses quesitos. Mas eu acho que vai ser uma coisa bem transparente, se algum comissionado for participar, que tire a conta amanhã. Então, faça um concurso depois, presta um concurso, mas tire a conta amanhã. Para não sobrar para nós vereadores de novo. Tudo a bucha também para os vereadores. Quem anda para a rua é o vereador só. O prefeito não sai para a rua. Fica por trancado naquele gabinete. E 2 anos ele vai embora, some de rafar. Quem fica aqui? Nós. Pega a mala dele e some. Também já vou aproveitar a oportunidade de falar uma acontecida aqui, ó. Fui cobrar para uma moradora na rua da casa do vereador Doca. Me permite falar. Na rua ali, ó. A rua, na guia ali, a sarjeta, empoça água, cheiro de cachorro. Faz 2 anos já, e eu cobrando o prefeito. Precisa arrumar ali, põe a bueiro. Nada. Agora eu andei esses dias na rua, Avenida Dr. José Soares de Faria, uma rua de uma funcionária. Eu vejo lá a funcionária da prefeitura parada na frente da casa dela, fazendo bueiro. Que a água parada. Absurdo. E eu vi. Eu tô falando porque eu vi. Só porque a funcionária da prefeitura lá estava... Os funcionários lá, vendo certinho, o engenheiro estava junto. E a coitada lá, que 20 anos que mora lá em cima, popular lá, cobrando, lá tá até hoje largado.
Senhor vereador, a palavra. Eu acho que você está citando sobre a funcionária Cláudia, né? Não citei nome. Não, mas tudo bem. Eu vou falar sobre o caso dela. Nós acompanhamos toda a problemática deles lá, porém, a prefeitura entrou com a mão de obra somente. O material foi pago pelas pessoas, donos da casa. Tá? E tem mais 2 casas na lista que vão precisar fazer o mesmo trabalho. Eu já conversei com os moradores. As pessoas concordaram em pagar o material e a prefeitura entrar com a mão de obra. Só a título de esclarecimento. Não, senhor vereador, não citei nome nenhum, senhor presidente. E estou cobrando porque se foi feito ali, por que não foi em outro lugar também? Por que não fez na rua do vereador Doca ali? Por que passou na frente? Concorda? Com a palavra, vereador. Eu estive cobrando do prefeito a respeito daquela rua lá, e ele disse que não vai mexer já por causa das casas populares, né? Sabemos lá se vai sair de verdade isso aí, que eu não acredito muito mais. Então, estou aguardando a ver se vai ser essas casas populares, para ver se que arruma aquela rua mesmo. O senhor está coberto de razão. E ainda mais o senhor, vereador, que mora naquela rua bem cobrado, né? Porque lá, você passa aí, você vê que a água para ali. E faz tempo tá ali. Não é só elas, as ruas que foram recapeadas do lado de cima, recapearam e não fizeram boca de lobo. Não sei que engenheiro que fez aquela rua lá, que ele estava vendo. Agora a rua, quando chove, a água vai tudo na rua de baixo. O vereador Marcos mora nessa rua e vê o problema que tem lá, a reclamação. Então, quando for mexer, já faça de uma vez, ou então não faça nada. Bom, então eu queria aproveitar aqui, falar da homenagem que foi feita para Dona Marta, pessoa que eu conheço, se eu me lembro assim, acho que estou com 35, uns 30 anos, a gente foi criado junto com as filhas dela, o senhor Messia, está de parabéns, bela escolha. Sei que é uma senhora guerreira, batalhadora, eu vejo desde anos a luta da senhora, como do seu Messia também, e da família da senhora. Acho que por hoje é só uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Rodolfo Minson. Boa noite, senhor presidente Wagner Antônio Bargaldo, vereadoras Ângela Maria Donisque Barbosa, vereadora Daniela Calil Parra Anacreto, senhores vereadores, meus pares, família da senhora Marta, senhor Armando Garcia Júnior, ex-vereador desta Casa de Lei, senhor Mauro César Fardini Savassi, ex-vereador desta Casa de Lei, senhor Fernando Qualiato Moreira, ex-vereador desta Casa de Lei. Bom, eu queria falar aqui a respeito de uma verba que chegou, que mostra o comprometimento que já está sendo utilizada, do vereador Ricardo Izar, filho, que vem na mesma linha e conduta de seu pai, do saudoso senhor Ricardo Izar, que era um deputado comprometido com o município, sempre esteve presente aqui, e assim continua o vereador Ricardo Izar, que destinou uma verba para o recap aqui do nosso município, que essa verba foi uma solicitação da vereadora Ângela, e nós entendemos que, infelizmente, né, vereadores, nós não destinamos para onde possa ser usada a verba, e sim é uma decisão do Executivo. Portanto, talvez algumas pessoas não concordem com a rua onde está sendo feito, mas não é da nossa alçada destinar aonde vai ser usada a verba. Mas o importante é que o deputado continua presente e com o respeito que seu pai tinha e hoje ele continua tendo pelo nosso município. Com a palavra, vereador. Pois não, vereador. Então, começou hoje, né, o recap na rua Marechal Deodoro da Fonseca, e depois vai ser na Capitão José Duarte Nunes, essa emenda parlamentar, né, do deputado Ricardo Izar. E, como o vereador disse, ele já sempre ajudou aqui, vem desde a época do pai dele, é um deputado bem conceituado aqui, que está sempre lembrando do município. E a verba realmente é a engenharia e a prefeitura que destina, a gente pede para vir para fazer a infraestrutura, né? E conversando com o senhor Alessio, ele disse para mim que em breve também vai estar fazendo tapa-buraco na Avenida Dr. José Soares de Farias,
os tão famosos, que na época do Márcio era tão detonado, começou outra vez. E aí, se Deus quiser, em breve a gente termina a Popular com pavimentação e drenagem nas outras ruas. Okay. Bom, eu queria voltar a uma questão aqui, acho que algumas pessoas já falou, e o impasse que está, e que quem são os mais prejudicados são aquelas pessoas que não têm, são cidadãos, né, que não têm aonde recorrer. E como todo telemarketing, nós passamos de bobo. E agora mais um que a gente não sabe o que fazer, que é a questão das lâmpadas, né? A CPFL fala que é problema do município, o município não tem condição, não foi aberta uma licitação para que se contratasse uma empresa capaz para fazer o serviço, e a cidade, em alguns pontos, ficam escuros, sem lâmpada, e as pessoas vêm e perguntam para a gente, e a resposta que a gente pode dar é o quê? Não sei. Quer dizer, o máximo que a gente pode orientar é aquela história que a responsabilidade das lâmpadas e do braço é do município, mas a rede é da CPFL. As pessoas falam, nós pagamos a energia elétrica, vem descontada a nossa conta de força. E quem que vai fazer alguma coisa por nós, pelas pessoas? Eu acho que o executivo poderia agilizar. Se a questão é falta de dinheiro, a cidade inteira vai ficar no escuro, porque se não tem dinheiro para licitar e contratar uma empresa e a CPFL não fizer, nós vamos ficar no escuro. Já existe um loteamento aqui com esse problema, há uma reclamação quase que sempre aqui nesta casa, para nós, vereadores. Agora o município inteiro vai ficar no escuro. Então, eu acho melhor voltar ao tempo das lanternas, né, que as pessoas iam lá e acendiam, fica melhor, até economiza. Acho que é uma questão, né, que Rafael está faltando isso agora. Desde agosto de 2014, sabíamos que isso ia acontecer. Chegou 2015 e nenhuma providência foi tomada. Então, eu acho que está faltando, acho que um pouquinho de responsabilidade na atitude. Depois as pessoas, ou até mesmo o prefeito, acho que a gente está pegando no pé porque a gente tem isso, perseguição, isso, aquilo. Mas eu acho que a hora é dele olhar um pouquinho para frente e tomar a decisão e a atitude correta com relação a isso. Pois não, vereador? Como você falou agora mesmo, está na hora de subir um pouco mais a responsabilidade do senhor prefeito e tomar atitude, bater no peito e falar, eu vou fazer, pronto, e acabou. Não fica passando a mão na cabeça. Eu quero que faça isso e pronto. Agora, leva a banha-maria, fala que vai fazer, não faz, não joga um para o outro, pega, assuma a bronca e pronto. Fala, eu vou fazer, quero que faça e pronto. Realmente é um pouco complicado. Eu quero voltar também... Que para falar, perdão, para chegar, discutir com o vereador, falar que é vereador isso aqui, ele faz. Porque o que é para fazer, não faz. Toma a atitude dele. Eu hoje estou novamente voltando a um outro assunto aqui, que é a questão dos carrapatos. Novamente, várias pessoas das ruas Felício Vigorito, Rua da Colonização, Doutor Laureano e João Quadros, são próximas do rio Capivari, muitas casas e vários locais lá perdidos de carrapato. E todo mundo sabe que a capivara, ela é, né, condutora lá do carrapato estrela. E novamente eu estou falando, se passaram 15 dias e novamente eu estou falando dessa situação. A gente está próximo, fala, pede. O prefeito fala que as portas estão sempre abertas, que a gente tem facilidade em conversar com as pessoas, né, com os responsáveis, justamente eu por ser funcionário, mas a gente conversa e a situação é sempre a mesma. Não temos estrutura, não temos condição de comprar veneno, não temos como roçar. Temos como limpar. Então, eu acho que vai ter que, infelizmente, voltar ao Ministério Público para que se possa tomar uma atitude com o ser humano. Porque é uma questão de respeito com o ser humano. Talvez, se as pessoas pensassem que não é só lá que pode estar esse carrapato, ele pode infestar a cidade, aí sim, talvez tomasse atitude, porque
não pensa no filho, mas pensa, às vezes, nele próprio. Isso é muito difícil. Isso daí é um absurdo a gente estar aqui falando de uma questão de higiene e até mesmo social. Onde vai parar isso aí? As pessoas que moram lá, eu entendo que não tem culpa. Se elas estão morando lá, é porque a ação social que devia ter existido não existiu. Então, agora tem que cuidar delas. É simplesmente uma questão de respeito. Eu acho que, se continuarmos, cada um da sua forma, voltar e estar a cada 15 dias voltando para falar de assuntos que em 15 dias não se resolvem, é difícil ver progresso para o município. E nós acabamos seguindo o exemplo, não, né? Tomando, por exemplo, não seguindo o exemplo, e vendo que a combinação PMDB está difícil. Eu acho que está na hora de realmente ter uma cara mais limpa, esses 8 anos que estão no governo, porque era o vice, na época do Lula era outro, mas hoje é o senhor Michel Temer e a PMDB. Então, ele tem que dar uma cara diferente para o Brasil, já que o PMDB é um partido símbolo do nosso país. Boa noite. Não havendo mais oradores, declaro suspensa a presente sessão por 15 minutos, ou, se o plenário concordar, passaremos diretamente à ordem do dia. Reaberta a sessão, solicito ao senhor secretário, Marcelo Frederico, que proceda à chamada dos vereadores. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Presente. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Ângela Maria Doniski Barbosa. Presente. Daniela Calil Parra Anacleto. Presente. Luiz Antônio Ferreira Brito. Presente. Marcelo Frederico, presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Rodolfo Antônio Minson. Presente. Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença dos 9 vereadores, passaremos leitura, discussão e votação das matérias constantes na ordem do dia. Projeto de lei. Protocolo número 30 de 2015 do Poder Legislativo, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, contendo o projeto de lei número 4 de 2015, que dispõe sobre a proteção cultural e material do município de Rafar e dá outras providências. Está aberto para discussão. Esse projeto de minha autoria, a pedido do Toninho Macedo, da Organização Cultural da Baçaí. Esse projeto visa a conceder títulos ou beneméritos a algumas pessoas que trabalham, têm algum serviço voluntário na cidade, seja esse um artesão, seja esse um doceiro, uma benzedeira. É bastante complexo o projeto. Então, estou colocando aqui hoje em votação, peço o apoio de todos os vereadores, para que daqui em diante, a partir do momento que a Baçaí esteja mais atuante no nosso município, a gente possa conceder esses títulos a essas pessoas. Está em votação o projeto. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. De acordo com a votação, senhores vereadores, o referido projeto está aprovado por unanimidade ou aprovado por 8 votos, né? Registre-se, publique e arquive-se. Projeto de decreto legislativo. Protocolo número 50 de 2015, contendo projeto de decreto legislativo número 1 de 2015 do Poder Legislativo, subscrito por todos os vereadores, que concede título de cidadão rafardense ao senhor Ayrton Lemes, pelos relevantes serviços prestados ao município. Está em discussão o projeto. Questão de ordem. Senhor presidente, o projeto decreto legislativo... decreto?
no caso aqui, eu gostaria de saber e de ver aí se ele pode ser votado hoje. Da entrada e ser votado. É? Normal? Normal? Pode ser? Tranquilo. Está em votação o referido projeto. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo e arquive-se. Protocolo número 51 de 2015, contendo o projeto de decreto legislativo número 2 de 2015 do Poder Legislativo, subscrito por todos os vereadores, que concede título de honra ao mérito ao senhor Dorival Ferraz Stefani, Zico Stefani, pelos relevantes serviços prestados ao município. Está em discussão o projeto. Esse aqui onde? Não havendo discussão, está em votação. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Aprovado por 8 votos. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo ou arquive-se. Protocolo número 52 de 2015, contendo o projeto de decreto legislativo número 3 de 2015 do Poder Legislativo, subscrito por todos os vereadores, que concede medalha de honra ao mérito Luiz Ortolani ao senhor José Francisco dos Santos Proença, pelos relevantes serviços prestados ao município. Está em discussão o projeto. Está em votação. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico, sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Aprovado por unanimidade. Encaminhe-se por autógrafo ao Poder Executivo ou arquive-se. Projeto de resolução. Protocolo número 53 de 2015, contendo o projeto de resolução número 2 de 2015 do Poder Legislativo, subscrito pela Câmara Municipal de Rafar, que institui excepcionalmente a medalha Prefeito Genaro Vigorito, em comemoração aos 50 anos de emancipação político-administrativa do município de Rafar e da outras providências. Está em discussão o projeto. Questão de ordem. Esse é um projeto de resolução, senhor presidente. Então, eu gostaria que constasse em ata que, de acordo com o artigo 188, parágrafo 3º, os projetos de resolução eles terão que ser apreciados na sessão subsequente à sua apresentação. Porém, eu acho que deve ser revisto, né, para que ele tenha a condução certa no caso aí desse projeto de resolução, que ele teria que ser dado entrada hoje e votado na próxima sessão. Então, eu acho que deve ser registrado para que a gente não passe desapercebido nessa questão. Senhor vereador, nós iremos registrar e faremos a votação hoje mesmo, devido ao tempo que nós temos para poder elaborar as medalhas. O que os vereadores preferem? Votar hoje ou deixar para a próxima sessão? Eu acho que deveria deixar. Eu acho que podia votar. Se manifestem, gente. Senhor presidente, mas como fica a situação agora? Já foi votado 2 projetos. Ah, tá.
Esse aqui está dando entrada e sendo votado hoje. Com a palavra, presidente. Quando consta no regimento interno da Câmara de Vereadores, eu acredito que deveria ser seguido os procedimentos que constam no regimento interno. Tranquilo, então. Será votado na próxima sessão, dia 17, uma sessão que antecede a sessão solene, que será no dia 19. Tranquilo, por mim, sem problema. Requerimentos. Protocolo número 54 de 2015. Os requerimentos, gostaria de consultar os vereadores se podem ser votados em bloco ou se preferem votar separadamente. Com a palavra, eu gostaria de fazer um comentário só desse do Aurélio. Pode votar em bloco, só gostaria de fazer. Perfeitamente. Nós fazemos a leitura dos requerimentos e depois abriremos para discussão todos. Protocolo número 54 de 2015, contendo o requerimento número 32 de 2015, subscrito pela vereadora Ângela Maria Doniski Barbosa, solicita informações sobre o portão de saída e entrada dos alunos da Escola Aurélio Soto. Protocolo número 55 de 2015, contendo o requerimento número 33 de 2015, subscrito pela vereadora Ângela Maria Doniski Barbosa, solicita informações sobre as casas populares, a saber, com a construção das casas populares, há possibilidade de plantar algumas árvores em frente às casas. Tais árvores seriam aquelas próprias para o local. Protocolo número 56 de 2015, contendo o requerimento número 34 de 2015, subscrito pelos vereadores Marcelo Frederico e Alexandre Ferraz Fontolan, solicito informações sobre o processo licitatório completo, como exige na Lei 1451 de 2009, incluindo toda a documentação das empresas participantes, da concorrência pública número 4 de 2014, execução do empreendimento Rafar B, enviando as cópias para essa casa, evitando assim uma comunicação ao Ministério Público pelo descumprimento da tal lei. Protocolo número 57 de 2015, contendo o requerimento número 35 de 2015, subscrito pelos vereadores Marcelo Frederico e Alexandre Ferraz Fontolan, solicito informações sobre o processo número 2770/009 de 2014 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contra a Prefeitura de Rafar, envolvendo a construção das casas populares, Rafar B. Protocolo número 58 de 2015, contendo o requerimento número 36 de 2015, subscrito pelos vereadores Marcelo Frederico e Alexandre Ferraz Fontolan, solicito informações sobre a área de terra em Itapeva a ser doada para a ONG Focinhos Carentes de Rafar. Protocolo número 59 de 2015, contendo o requerimento número 37 de 2015, subscrito pelos vereadores Marcelo Frederico e Alexandre Ferraz Fontolan, solicito informações sobre o descumprimento da Lei Estadual número 11.977 de 2005, Código de Proteção aos Animais. Protocolo número 60 de 2015, contendo o requerimento número 38 de 2015, subscrito pelo vereador Marcelo Frederico, solicita informações sobre a implantação e funcionamento do PSF, Programa Saúde na Família. Protocolo número 61 de 2015, contendo o requerimento número 39 de 2015, subscrito pelo vereador Wagner Antônio Bragalda, solicita informações sobre a regularização dos prédios públicos. Está em discussão os referidos requerimentos. Senhora vereadora. Com a palavra. Então, eu só vou comentar esse requerimento que eu fiz aqui da mudança do portão do Aurélio Soto, porque, na verdade, na primeira sessão desse ano, eu fiz esse requerimento, mas houve um equívoco que saiu como indicação, então eu optei por tirar. E como o vereador Doca já havia feito uma indicação da mudança do portão, tirando da Eugênio Tesoto e passando para o Antônio Honora,
E conversando com ele, com o vereador Doca, ele disse que já havia acertado com o vice Carlão, que é o fiscal, e que já estava tudo certo. Então, eu resolvi refazer esse requerimento agora, para essa sessão, pedindo que, se realmente houvesse a mudança, se teria como estruturar. Com um corredor coberto, não precisava ser grande, um corredor pequenininho, onde desse uma cobertura para a entrada dos alunos. E que fechasse a rua, se não pudesse fechar de vez, que fosse pelo menos com cones. Mas houve uma reunião com os pais e uma votação, onde optaram para que fique o portão onde estava, na Eugênio Tesoto. Eu não pedi a mudança do portão, mas apoiei o vereador Doca, porque, como ele, eu acho perigosa aquela rua por dar acesso à pista. E por várias vezes eu procurei o setor de trânsito, a guarda, para fazer a segurança da saída e entrada das crianças, como o vereador também fez. E, assim, nunca a guarda sempre alega que não tem homem para ir lá, e o setor de trânsito também tinha outras ocupações. Então, a nossa preocupação realmente era com a segurança. E de outros vereadores também que receberam reclamação, assim como nós. E eu tenho o maior carinho por essa escola, tanto que eu lutei muito para a reforma dela, pela reforma do parquinho. Pois bem, se os pais optaram por que seja o portão lá, eu deixo aqui registrado que, se um dia vier a mudança, que estruture, então, o local. Com a palavra, vereadora. O negócio é o seguinte, eu tive lá com as mães, ficaram quietinhas, ninguém falou nada, foram a favor. Tá? Aí depois que eu saí, fizeram uma reunião lá e não sei o que aconteceu. Por quê? Porque estão usando a escola para fazer estacionamento. E lá dentro não é lugar de carro, o carro é lá fora. Se eu passar lá dentro, lá na porta, a partir de amanhã, eu vou fotografar, eu vou filmar aquele monte de carro que tem lá dentro, porque carro não pode ser roubado, mas criança pode ser atropelado. O que está acontecendo aqui em Rafar? Aqui, banana está comendo macaco. É brincadeira. Mães querem pegar o ônibus lá embaixo para subir aqui em cima ou trazer o filho na escola porque não consegue vir aqui em cima. Mas não trabalham. Nada que faz tá bom. Meteram o pau no Face na minha pessoa. Eu fui lá 7 horas da manhã com o Carlão, resolvemos o problema. Ficou uma maravilha. Agora diz que não pode tomar sol porque não sei o que tem. Eu não sei se morre. Porque meus filhos passaram, todos eles passaram por aquele portão. Agora, com essa história de colocar carro lá dentro, aí alguém está manipulando alguém lá dentro contra o vereador. Que falaram bobeira de vereador lá dentro, que não é homem de falar para mim. E nem mulher que seja. Agora fica essa discussão à toa. Eu estou pensando, estou preocupado com as crianças. Tá? Agora, se eles não preocupam com crianças, preocupam com o carro dele, com o emprego deles, não estou falando que é todos. Não estou generalizando. É alguém. Tá? Então, se eu passar lá na frente, eu vou tirar foto e vou começar a sentar o pau e vou colocar no Face também, como colocaram. Os carros todos atravessados na rua, chovendo, as crianças tudo na rua, correndo o risco de ser atropelado. Com a palavra, senhor presidente. Na verdade, a falta de segurança ela não se encontra só no Aurélio Soto, e sim em todas as outras escolas que nós temos aqui na cidade. Haja visto que o estacionamento, o pátio da prefeitura, é feito local também de aguardo das crianças que saem da escola do Geni. E assim que as crianças adentram os carros dos pais que estão ali, os carros saem no meio da criançada. Então, a gente pede com carinho aí que seja revista a situação e que não seja só uma discussão fechada para Aurélio Soto, mas que envolva também todas as outras escolas, que o perigo é constante ali. Palavra, presidente. Gostaria de tornar público aqui o requerimento meu e do vereador Fontolan, uma questão delicada, ou até então não, por isso que a gente pede aqui a cópia da documentação, sobre o tal processo que a prefeitura levou do Tribunal de Contas. Aqui o requerimento 35/2015 diz: requeremos atento aos princípios regimentais em conformidade com o inciso 6 do artigo 201 do Regimento Interno da Câmara Municipal, ouvido a mesa e o douto plenário, informações sobre o processo número 2770/009/2014 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo contra a Prefeitura de Rafar, envolvendo a construção das casas populares Rafar B,
considerando que a análise dos autos pelo Tribunal de Contas apontam irregularidades na contratação da empresa construtora Via Sol Limitada PP, considerando a data de autuação, que foi 28 de novembro de 2014, considerando a publicação no Diário Oficial na data de 14 de fevereiro do tal processo, aqui a gente pede a cópia na íntegra de todo o processo, porque lá ele cita a folha 376 até 379, e B, a cópia na íntegra da defesa, se já houver. Para saber se realmente essas casas vão sair, se esse problema é grave ou não, a gente também precisa analisar esse processo. Com a palavra. Eu queria agradecer pelo requerimento de vocês dois, porque e parabenizar, porque na última reunião que teve com o prefeito aqui na Câmara, com os vereadores, ele disse uma desculpa quando foi interrogado sobre a paralisação na construção das casas populares, que, para mim, ficou parecendo o conto da carochinha. E a gente foi, mais uma vez, feito de bobo. Exatamente. Então, eu quero agradecer em nome de eu mesma, como vereadora, tá? E parabenizar vocês pelo requerimento, e gostaria de solicitar que, quando vocês tivessem essa resposta, se vocês obtiverem a resposta, porque aqui é muito difícil obter uma resposta conclusiva, só temos respostas evasivas, eu gostaria de uma cópia, para que eu também pudesse estar por dentro do que realmente está acontecendo no município de Rafar. Correto, fica à disposição na Câmara. Em reunião com o prefeito, ele disse que era a densidade da terra, a terra não estava pilada por causa do excesso de chuva. Mas esperamos que seja isso mesmo realmente, não, porque a população precisa de casa, né? E outro requerimento meu, que diz sobre a implantação do PCF, do Programa Saúde na Família. Eu estou sendo muito cobrado qual critério de seleção que foi usado, para, se a vereadora Ângela souber responder já, a seleção da região. Por que o PSF só atende o centro? Eu tenho em mãos que cada equipe ela tem um limite de atendimento, mas tudo bem, eu falo isso, a população ela tem a réplica, mas por que só o centro? Agora foi prometido também o PSF na popular. Só que está problema, exato, indicação inclusive da vereadora Ângela, e só que está enrolado com documentação. Agora, até sair, eu estou sendo muito questionado em rede social, por que só o centro que pegou essa triagem do Programa Saúde na Família. Vereador, com a palavra, alguma coisinha eu posso até responder. Quando eu fui convidada para... É lógico, quem vai responder essas questões em detalhes, eu acredito que é a coordenadora e a parte administrativa. Mas, quando eu fui convidada a trabalhar lá no PSF, eu fui porque eu acredito na saúde preventiva e para ajudar a administração e a população. Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu tive a primeira decepção da minha vida, que arrebentou comigo. Tive a notícia que não ia poder atender a popular. Aí eu fui conversar com a coordenadora, Ivone, e, na época, com a enfermeira que estava lá, Edneia. Ambas me disseram que realmente não pode mesmo ser atendido. Ele tem que ser atendido de 3 a 4 mil habitantes, onde ele foi instalado. Ou seja, ele foi instalado ali, ele tem que atender ali. E aí eu peguei, e daí, segundo informação escolhida, eu conversando com o pessoal lá, tem 800 famílias cadastradas, só que dessa família tem o pessoal da casa. Então, se somando o pessoal da casa, dá uns 3 mil, até passa. E, dá até mais. Então, é 4 mil, mas é indicado para ser... Até tem um informativo aqui, eu vou ler para o vereador. Olha, o trabalho em equipe da saúde da família é um elemento-chave para a busca permanente da comunidade, troca de experiência e conhecimento entre integrantes de equipe. Agente comunitário da saúde, equipes são compostas de, no mínimo, por um médico da família, um enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde e, quando ampliada, pode contar com dentista, auxiliar de consultor e auxiliar de um consultor dentário e outros. Mas cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento, no máximo, de 4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes. E a determinada área, estas passam a ter a corresponsabilidade e cuidado dessas pessoas. Então, eu pedi um PSF na popular,
eu já até encaminhei um ofício para o deputado Ricardo Zar. E eu coloquei modo rural. Porque se você colocar modo rural, ele pode atender aí e pode atender sítio, porque senão é outro problema, só atende a popular, não atende sítio. Então, aí ele pode atender a popular e sítio. Essa é a informação que eu tenho. Agora, depois vem mais detalhes, né? Exato. Algumas das informações eu sabia, eu queria saber o critério da regionalização mesmo, que eu estou sendo muito cobrado. Norma, e a diretora de saúde, ela disse que a verba para isso vem. Diz que é rápido, não sei se é fácil, ela disse que é rápido, só que não tem o local para instalação. Não, falta documentação, eles estão correndo com a regularização da documentação do prédio, que acho que está cogitando de ser na Adriana Coalhato. Então, seu Alessio, eu já até conversei com ele, até disse para ele que quando saísse as casas populares, não tinha como reservar um espacinho lá. Mas, primeiro, precisamos ver o que vai acontecer com as casas populares. Correto, obrigado, vereador Ângelo. Gostaria de fazer um comentário sobre o requerimento 39/2015, que eu coloquei, solicitando informações sobre a regularização dos prédios públicos, porque no ano passado, no ano anterior, nós solicitamos algumas verbas com alguns vereadores, verbas aí de aproximadamente 200 mil, e a gente não sabe até onde, como é que estão esses processos, porque, afinal, os deputados vão voltar agora a iniciar as atividades a partir de março, e a gente fica naquela, será que vem? Será que o prédio está regularizado ou não está? Então, estou solicitando essas informações para que os senhores vereadores possam, com mais segurança, pedir verbas para o nosso município, para os deputados, e realmente a verba venha e se concretize as obras esperadas. Então, vamos esperar o que vem aí, o que estiver em andamento, em processo de registro de imóveis e tudo mais. Está em votação os requerimentos. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. De acordo com a aprovação de todos os vereadores, encaminhe-se por ofício ao Poder Executivo os requerimentos e arquive-se. Moção. Protocolo número 63/2015, contendo moção de congratulações número 3/2015, subscrito pela Câmara Municipal de Rafar, pelo Dia Internacional da Mulher, que será comemorado dia 8 de março. A senhora Marta dos Santos Gonçalves, representando todas as mulheres da nossa cidade, pelo atendimento que executa no acolhimento de crianças menores de idade. Está em votação. Alexandre Juliano Benatti Giuliani. Sim. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Ângela Maria Doniski Barbosa. Sim. Daniela Calil Parra Anacleto. Sim. Luiz Antônio Ferreira Brito. Sim. Marcelo Frederico. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Rodolfo Antônio Minson. Sim. Antes de finalizarmos, era para ter entregue um botão de rosa para todas as senhoras que estavam presentes, mas solicito à funcionária Kelly que entregue um botão de flor para a vereadora Daniela, para a vereadora Ângela, para a senhora Rita, que está presente aqui, e para todos os vereadores, para que levem as suas esposas e levem os meus cumprimentos a ela, pelo Dia Internacional da Mulher. Concluída a leitura, discussão e votação das matérias constantes da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.
assustou, tá bom. Aí agora entregue alguém, agora eu entrego. Conversa, não tem problema. Foi bom, Deus faz coisa certa. Vem ali, tá? Põe esses caras no colo. Todo meio-dia hoje aqui, ele não tava assim. Pelo menos hoje. Isso aí era pra ter feito lá dentro, no meio de semana. Vai chegar aqui e não passar por isso. Ou parece que eles estão trabalhando com rodovia. Amanhã eu volto aqui meio-dia de novo. A Kelly, o menino tá aqui meio-dia, mas o resto não tá nada. Se não quiser falar, eu falo. Vereadores, gentileza. Saiam daí. Por favor, né? Que fala. Olha lá, covarde. Você vai ler a moção para votar depois que a moção for embora. Tá assim antes. Olha lá. E agora, se leva uma. Mas já pegou aquela. Tem mais uma rua lá que vai ter que acertar. Você quer? Tenho. Anote aqui. Só para você ver. Vai ter papel. Tem essa rua também que dá. Então, nessa rua, a Emílio Vandramim, na verdade, precisa bater. Vai ter que deixar a Emílio Vandramim E essa aqui vai mudar o nome. e aqui nós vamos Mudar com e fazer outras ruas. Kelly, minha flor. Agora aqui, peraí. E a Emílio Vendramin vai ficar só. Ah, tem Maria aqui. Por quê? Eu queria fazer aqui para ter mais. Agora você liga lá pra mim, tá, hein? Na mesma rua, né? Só que. Você liga lá em casa pra me mostrar pra esse mundo. Ah, mas é isso que eu vou fazer mesmo. Se prepare. Não esqueça nada, você. Não, eu vou deixar aí. Até eu venho lá em casa um livro de ouro da época, mas procurando. Aí, mas aí vamos ter que voltar tudo junto. Já eu deixei para a próxima sessão. Não, mas Pode esperar?